Meu marido exigiu no divórcio tudo o que ele gastou comigo e com meus filhos, mas eu pedi o aluguel por morar na minha casa, e agora ele quer chegar a um acordo. Basicamente, há uns 2 meses, meu marido Oliver, de 36 anos, e eu, de 39 anos, apresentamos um pedido de divórcio. Estivemos juntos por 7 anos, sendo 4 casados, mas as coisas começaram a ir ladeira abaixo recentemente. Há aproximadamente 1 ano, Oliver perdeu o emprego como redator publicitário devido a demissões em massa na sua empresa. Ele não começou a procurar outro trabalho porque eu ganhava o suficiente, e me disse que queria começar a escrever seu romance, o que sempre foi seu plano. No começo o apoiei bastante, mas depois de 2 ou 3 meses sem ver nenhum avanço, comecei a ficar irritada. Ele ganhava bem, mas ficou muito difícil economizar para o futuro porque eu tinha que arcar com todas as despesas da casa sozinha. Ele não contribuía financeiramente em nada e nem tinha algo tangível para mostrar sobre seu trabalho. Em casa começamos a discutir por causa disso. Ele me dizia que eu não entendia nada sobre o processo criativo. Talvez eu não entendesse, mas parecia estranho que depois de meses, o processo criativo dele não tivesse resultado algum, nem sequer um parágrafo para me mostrar. Ele dizia que ainda estava pesquisando e tentando definir o tema do seu romance. Para mim soava como desculpas, porque quando perguntava o que exatamente ele estava fazendo, ele respondia que era complicado e que eu não entenderia. Não queria perder tempo explicando cada vez que eu mencionava o tema. Ele se defendia e me menosprezava, dizendo que eu não respeitava os artistas, que por isso eu estava pressionando tanto. Depois de um tempo, me cansei e parei de perguntar sobre isso. Durante meses fomos nos afastando e finalmente percebi que não fazia sentido continuar casados. Então, conversei com ele e disse que queria o divórcio. Ele não fez objeção, mas de repente começou a exigir um acordo financeiro enorme, algo que eu não acreditava que ele merecia. Desde então ficamos em um impasse, porque não entendo por que ele acha que tem direito a tanto dinheiro. Após uma negociação particularmente desagradável, perdi a paciência e decidi enfrentá-lo por telefone. Estava muito irritada, mas ele, com toda calma, me disse que durante os anos em que estivemos juntos, ele também gastou muito dinheiro comigo e com meus filhos, enquanto tinha uma renda. Ele se referia a presentes para mim e para as crianças, contribuições para as férias em família e alguns gastos ocasionais com festas. Nada realmente significativo. Ainda assim, ele afirmava que tudo isso somava e que, além disso, me tratava como parte de sua família. Disse que como eu havia deixado claro que não queria ter filhos com ele, ele havia renunciado a essa parte da sua vida por mim. Por tudo isso, sentia que merecia uma compensação financeira e que eu não poderia manipular a situação para evitar isso. E sem esperar uma resposta, ele desligou o telefone. Naquele momento, decidi jogar o mesmo jogo dele. Na próxima sessão de negociação, minha advogada e eu aplicamos a mesma estratégia que ele estava usando. Eu disse que daria todo o dinheiro que ele estava pedindo, mas só se ele descontasse da renda que me devia, já que ele morava na minha casa sem pagar aluguel durante 6 anos. Ele se mudou para minha casa 1 ano depois que começamos a namorar e desde então, nunca precisou se preocupar com aluguel, serviços, comida ou gasolina. Eu tinha minha própria renda, e meu ex-marido pagava a pensão alimentícia das crianças, então eu conseguia manter a casa sem precisar de ajuda financeira de Oliver. Ele sabia, no fundo, que não merecia o acordo que estava pedindo, mas tinha orgulho demais para admitir que estava falido e que não conseguiria se manter sem mim, já que estava desempregado. Por isso, tentava fazer parecer que eu lhe devia isso. Então, se ele ia jogar jogos mentais, eu também jogaria. De qualquer forma, até aquela sessão de negociação teve que ser encerrada, pois ficou bem tensa, mas considero uma vitória porque é mais tarde. Ele mesmo me ligou e disse que queria chegar a um acordo fora do tribunal. Ele disse que se as coisas continuassem tão mal entre nós, acabaríamos no tribunal de família, e obviamente nenhum dos dois queria isso. Mas eu estava furiosa com ele, então disse que era exatamente isso que eu queria, porque se chegássemos ao tribunal de família, pelo menos teríamos uma decisão justa e ele não poderia sair impune. Então, ele começou a chorar ao telefone, dizendo quão injusta eu estava sendo com ele. Alegou que foi o homem perfeito para mim durante muitos anos e que ainda assim, eu havia pedido o divórcio, sem me importar com seus sentimentos. Agora estava agindo como se eu nunca tivesse me importado com ele. Eu podia notar que ele estava ferido, mas não sabia se isso era um ato para me manipular ou não. Então, serei a vilã se me recusar a chegar a um acordo fora do tribunal e continuar prolongando isso para que acabe no tribunal de família, apenas para criar problemas para o meu futuro ex-marido. Agora, algumas coisas que eu quero esclarecer. Sei que muitas pessoas acham injusto que eu me recuse a pagar um acordo para Oliver, especialmente porque eu tenho muito dinheiro. Mas há uma razão para isso. Mesmo com a pensão alimentícia que recebo e minha própria renda, meu estilo de vida é bem caro, e não vou abrir mão disso. Eu trabalhei duro para construir uma vida assim para mim mesma. Meus pais não eram ricos, então percorri um longo caminho e não vou me desculpar por isso. Para deixar claro, não é que eu me recuse a pagar nenhum tipo de acordo para Oliver.
Sei que ele está desempregado no momento e que se acostumou a um certo estilo de vida, então estava disposta a pagar uma pensão até ele se estabilizar. Mas estava disposta a pagar um valor razoável, enquanto ele está exigindo quase 40% dos meus rendimentos. De jeito nenhum ele fez algo para merecer isso, e por isso estou lutando com tanta força. Se isso me faz parecer avarenta, que assim seja. Além disso, eu já o mantive por muito tempo e agora que estamos nos divorciando, ele deveria estar agradecido por eu ter a bondade de continuar fazendo isso por mais um tempo, em vez de simplesmente deixá-lo à sua sorte. Isso no que diz respeito a ele. Agora, muitas pessoas têm um problema com o fato de eu receber pensão alimentícia para os meus filhos do meu ex-marido, mesmo ganhando bem sozinha. Sei que não preciso me justificar, mas acredito que as pessoas deveriam saber que, independentemente do dinheiro que eu ganhe, esses também são os filhos dele, e eu os estou criando totalmente sozinha. Ele os vê 1 ou 2 vezes por mês, então, independentemente do quanto eu ganhe, ele não tem direito de se desinteressar como se nada fosse. Tenho 2 filhos, uma filha de 10 anos e um filho de 12. Meu ex-marido e eu fomos felizes por um tempo, até que ele me traiu. Não pedi nenhuma pensão, mas a pensão alimentícia era algo de que não podia abrir mão, porque naquela época eu não ganhava tanto quanto agora. Mas ele sempre teve uma boa renda porque trabalha para o pai, e dado que ele podia gastar algum dinheiro com seus próprios filhos que eu estava criando, tenho certeza de que ninguém pode discordar que eu merecia esse apoio financeiro na época e ainda mereço agora. Além disso, o dinheiro que consigo economizar vai para uma conta de poupança para os meus filhos. Eu estou me dando uma boa vida e dando uma vida ainda melhor para meus filhos. Então, não vejo nada de errado com o que está acontecendo. Isso é tudo, e espero que agora as pessoas entendam melhor a minha posição. Atualização número 1. Muitas pessoas tinham muitas opiniões sobre o que estava acontecendo comigo e depois de ler os comentários, fazer um pouco de introspecção e conversar com alguns amigos e meus pais, decidi que não vou continuar com minha ameaça de levar isso ao tribunal de família. Isso não tem nada a ver com Oliver, tem mais a ver com o fato de que simplesmente seria uma enorme perda de tempo, energia e dinheiro para mim. Só prolongaria o processo. E isso é a última coisa de que preciso neste momento. Estes últimos meses têm sido muito difíceis para mim, tentando aceitar que meu casamento está chegando ao fim pela segunda vez. Emocionalmente tenho me sentido bastante exausta e além disso tem toda essa confusão de negociações com Oliver. Tem sido incrivelmente difícil lidar com ele. Tudo isso tem sido um grande fardo para mim, e simplesmente não preciso de mais problemas na minha vida agora. Então, ontem à noite, depois de pensar nisso por alguns dias, decidi ligar para Oliver e disse a ele que estava pronta para chegar a um acordo, desde que ele também estivesse disposto. Esperava que ele não tivesse mudado de ideia nos últimos dias, e felizmente ele não mudou. Ele me disse que poderíamos nos reunir com nossos advogados em alguns dias e que estava disposto a aceitar os termos que eu decidisse, porque ele também não queria continuar prolongando isso. Então, decidimos nos reunir hoje para almoçar com nossos advogados, claro, e espero que possamos chegar a uma decisão hoje mesmo. Sinceramente, não sei o que esperar, só espero que ele não tente negociar por um valor maior do que o que já decidi, porque realmente não tenho energia para passar por tudo isso novamente. Mas enfim, muito obrigada a todos que responderam à minha postagem anterior. Me deram muita motivação, e como muitos de vocês me apoiaram, eu realmente aprecio. Então, obrigada por isso. Atualização número 2. Nos reunimos para almoçar ontem e tudo correu bastante bem. Estávamos lá com nossos advogados e, na maior parte, só falamos sobre os aspectos legais do acordo. Não houve negociações propriamente ditas. Mencionei o valor que estava disposta a pagar e ele concordou, porque era um valor razoável. Não era nem muito baixo, nem muito generoso, mas justo. Ele parecia estar de acordo com isso, então resolvemos essa parte rapidamente. Pouco depois, nossos advogados se foram, já que o trabalho deles havia terminado, e ficamos só nós dois. Foi bastante desconfortável ficarmos sozinhos depois de tanto tempo, especialmente depois de tudo que havia acontecido. Mas felizmente ele tomou a iniciativa e se desculpou. Ele me disse que estava muito chateado porque eu havia decidido pedir o divórcio, especialmente porque ele não estava pronto para me deixar ir. Mas no final, ele percebeu que também era um pouco culpa dele, porque nunca me deixou chegar realmente perto dele. Ele me confessou que tinha um rascunho do trabalho, mas nunca me mostrou porque não achava que fosse bom o suficiente e se sentia inseguro em relação a isso. Então, em vez de me contar a verdade, ele me deixou acreditar que nunca fazia nada em casa e nunca se preocupou em corrigir esse mal-entendido, porque para ele era uma questão de orgulho. Ele não queria que eu lesse o trabalho dele, o criticasse e ferisse seu ego. Nunca imaginou que essa atitude acabaria custando seu casamento, mas ainda assim agiu assim. Foi bastante doloroso ouvi-lo, porque, sinceramente, sempre acreditei que ele não fazia nada em casa e o fato de ele realmente estar trabalhando em algo, mas nunca me mostrar, me machucou um pouco. Mesmo que eu o tivesse criticado, ele deveria ter sido capaz de lidar com isso.
Não sei, isso me deixou uma sensação muito amarga, porque tudo começou por isso e terminou em um divórcio. E tudo isso poderia ter sido facilmente evitado se ele tivesse sido sincero, em vez de me menosprezar constantemente por não ser uma artista ou o que quer que fosse. Mas tudo isso já era parte do passado e não fazia sentido reviver velhas lembranças desagradáveis. Provavelmente, esta seria uma das últimas vezes que nos veríamos, então tentei tornar a conversa o mais agradável possível. Disse a ele que no final das contas, não importava o que ele tivesse feito ou o que eu tivesse feito, o que importava é que estávamos nos divorciando e infelizmente, nosso relacionamento não funcionou. Mas desejei-lhe o melhor e disse que esperava que as coisas dessem certo para ele no futuro, especialmente com seus romances. Nos despedimos nesse tom, e foi um momento agridoce. Mas pelo menos conseguimos fechar esse capítulo em bons termos. Espero que continue assim, porque agora estou pronta para seguir em frente com minha vida. Agradeço a todos que me acompanharam e seguiram minhas atualizações. Não acho que haja mais algo por agora, pelo menos não neste momento. Edição: algumas pessoas estão perguntando por que eu dei dinheiro a ele. Bem, é normal quando um dos dois ganha mais que o outro. Por sorte, chegamos a um acordo que considero justo. Se tivéssemos ido ao tribunal, provavelmente teria pago isso ou até mais. Atualização número 3. Meu divórcio com Oliver foi finalizado há alguns dias, e eu pensei que com isso tudo teria terminado, que não teria que vê-lo por um bom tempo. Mas curiosamente, ontem ele apareceu na minha porta. Eu não tinha ideia do que ele queria de mim, mas mesmo assim tentei ser educada e o convidei para entrar. Suponho que ele estivesse um pouco afetado ou talvez sentisse minha falta, e pensei que por essa vez eu poderia conversar com ele e depois ele iria embora. Mas depois de uma conversa trivial, ele me disse que realmente precisava de dinheiro. Isso me pegou completamente de surpresa, porque há apenas algumas semanas, eu tinha escrito um cheque para ele pelo valor que ele exigiu no acordo de divórcio, e eu pensei que com isso nossas transações financeiras estariam terminadas. Não conseguia acreditar que ele realmente pensasse que eu lhe devia mais alguma coisa. Mas lá estava ele visivelmente angustiado, me dizendo que não queria tocar naquele dinheiro, porque queria guardá-lo para o futuro. Naquele momento ele precisava de ajuda financeira para sua mãe, pois seus pais estavam tendo dificuldades com o aluguel nos últimos meses. Ele me contou que estava usando suas próprias economias para ajudá-los, porque haviam perdido muito dinheiro no começo da pandemia, quando o negócio deles começou a cair, e nunca conseguiram se recuperar completamente. Agora, eles ainda enfrentavam dificuldades financeiras, e a mãe dele precisava de dinheiro para cobrir gastos médicos que o seguro não cobria. Além disso, os pais dele precisavam de dinheiro extra para pagar o aluguel. Ele disse que não queria cometer o mesmo erro de gastar todo o dinheiro de novo, por isso veio até mim, porque não tinha mais ninguém a quem pedir. Me prometeu que assim que pudesse me devolveria tudo. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo, porque em todos esses meses ele nunca me mencionou que seus pais estavam passando por problemas financeiros. Nunca me disse que estava gastando suas economias para ajudá-los. Essa foi a primeira vez que ouvi algo sobre isso. Quando perguntei por que nunca me contou, ele ficou muito desconfortável e disse que não queria que eu pensasse que ele e seus pais não estavam conseguindo lidar com a situação. Não queria que eu achasse que estava dependendo financeiramente de mim, então preferiu ficar em silêncio. Mas, sinceramente, naquele momento eu já estava bem frustrada, porque percebi que havia muitas coisas que ele nunca me contou, só porque tinha medo de que eu o julgasse ou criticasse, e isso me pareceu absurdo. Estivemos juntos por tanto tempo que eu pensava que nossa relação fosse forte o suficiente para resistir à honestidade. O fato de ele ter me ocultado essas coisas simplesmente não fazia sentido. Não é como se a forma como ele agiu realmente tivesse melhorado a minha opinião sobre ele. Se ele tivesse me contado desde o começo que estava passando por dificuldades financeiras por ajudar os pais, talvez eu tivesse visto a situação de outra maneira. Mas ele nunca me disse isso. Quando ele terminou de se explicar, eu simplesmente explodi. Disse a ele que as coisas poderiam ter terminado de uma maneira completamente diferente se ele tivesse sido sincero comigo. Apesar de todos os anos que passamos juntos, ele nunca conseguiu me contar a verdade sobre o que estava acontecendo, só porque queria que eu ouvisse de uma certa maneira. Eu disse que todo esse divórcio, tudo que ele me fez passar foi desnecessário. Mesmo agora, não consigo entender por que ele agiu assim. Depois de desabafar, simplesmente me desmoronei, porque percebi que tudo isso chegou ao fim por algo tão simples quanto a incapacidade dele de ser honesto comigo. Foi uma perda total de uma relação, algo que poderia ter sido muito melhor se ele simplesmente tivesse confiado em mim. Ele tentou me consolar, mas eu simplesmente disse para ele ir embora, porque naquele momento não queria falar com ele sobre nada, nem agora. Ele veio pedir dinheiro, não se desculpar nem me dar o que realmente me devia. A verdade é que estava extremamente irritada com ele e só continuei dizendo para ele ir embora. Felizmente as crianças estavam dormindo e não estávamos falando muito alto, mas se ele tivesse decidido ficar mais tempo e continuar me incomodando, acho que teria acordado os filhos, porque foi muito difícil controlar o tom da minha voz naquele momento.
De qualquer forma, depois de perceber que eu estava tendo um colapso total, ele foi embora e me disse que lamentava ter me incomodado. Também me disse que lamentava ter me ocultado tantas coisas, porque no final isso fazia se sentir responsável pelo fim do nosso casamento. Eu não respondi naquele momento, porque não queria prolongar a briga, mas pensei depois, e sim, ele foi completamente responsável. Já se passaram várias horas desde então, e agora são quase 2 da manhã. Tentei dormir, mas simplesmente não consigo. Não paro de lembrar tudo o que aconteceu, tudo o que ele me disse, tudo o que ele nunca me disse enquanto ainda estávamos casados, enquanto ainda tinha chance de consertar nossa relação. E simplesmente não faz sentido para mim. Não entendo por que ele fez isso, porque sabotou nossa relação dessa maneira. Isso me faz sentir tanta raiva e tristeza ao mesmo tempo, e não sei o que fazer com esses sentimentos. Por isso pensei em desabafar aqui. Sinto que ele me decepcionou da pior maneira possível. Não paro de me repetir. Ele só precisava conversar comigo, só precisava me contar o que estava acontecendo, e poderíamos ter resolvido tudo juntos. Por que ele não fez isso? Depois que meu primeiro casamento acabou, ele sabia o quanto esse casamento significava para mim. Meu primeiro marido tinha sido meu amor do colégio, e com ele também pensei que sabia de tudo, até descobrir a traição dele. Isso me destruiu. Acho que o que mais dói é que com Oliver eu realmente queria que funcionasse. Com ele senti que poderia ser para sempre. Mas eu também pensei isso com meu primeiro marido, e com Oliver aconteceu a mesma coisa. E no final nenhum dos dois estava destinado a durar. Isso é o que mais dói. De qualquer forma, eu só precisava desabafar porque já era demais para eu lidar sozinha. As crianças estão dormindo, e não quero incomodar meus amigos ou minha família, ligando no meio da noite para desabafar. Sei que eventualmente vou contar a eles, porque sei que preciso falar sobre isso com alguém. Mas por enquanto, essa é a única maneira que tenho de liberar isso. Então, obrigada por me permitir dizer tudo isso em voz alta e por ler até o final. Quem quer que tenha decidido ficar até aqui, vou tentar dormir um pouco. E obrigado mais uma vez. Atualização número 4. Já se passaram 2 dias desde a minha última atualização, e depois daquela última interação com Oliver, ele não tentou entrar em contato comigo novamente. Estive com febre nos últimos 2 dias, então nem pude ir ao trabalho. Fiquei em casa tentando me recuperar, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. No momento estou em um estado muito frágil, e eu odeio admitir isso, mas tudo o que aconteceu realmente deixou uma marca em mim. Por isso, pedi aos meus pais que viessem me ajudar com as crianças. Sou muito grata por tê-los ao meu lado, porque realmente precisei deles neste momento. Na manhã seguinte àquela noite com Oliver, eu me senti tão destruída que nem consegui acordar a tempo de cuidar dos meus filhos. Foi algo muito irresponsável da minha parte, mas sei que foi um caso isolado e que não vai se repetir. Eu vou garantir isso. Eu estava simplesmente exausta, tanto emocional quanto mentalmente, e percebi que estive sendo forte por tanto tempo que acabei esquecendo que também preciso cuidar de mim mesma. Acho que precisava desacelerar, e isso é exatamente o que estou fazendo agora. Meus pais estão cuidando de tudo em casa enquanto tento me recuperar. Finalmente bloqueei Oliver em todas as redes sociais, algo que não havia feito antes, por respeito ao que compartilhamos e ao motivo. Para ser honesta, teria sido um pouco desconfortável enquanto finalizávamos o divórcio, mas agora já não temos absolutamente nada a ver um com o outro. E depois do que aconteceu na última vez em que nos vimos, realmente não quero ter mais nada a ver com ele. Não é que eu odeie porque não faço, mas tudo o que aconteceu deixou um gosto muito amargo na minha boca e simplesmente não quero mais lidar com nada que envolva ele. Eu preciso de um respiro dele. Preciso parar de pensar nele, e a melhor maneira de fazer isso é tirá-lo completamente da minha vida. Antes de bloqueá-lo, mandei uma mensagem deixando claro que não quero que ele entre em contato comigo novamente e que realmente apreciaria se ele se mantivesse afastado. Espero que ele leia, respeite e se mantenha longe. Atualização número 5. Já se passou um mês desde minha última atualização e estou muito melhor agora. Quero agradecer a todos que comentaram na minha última postagem e a quem tirou um tempo para me escrever. Isso realmente significa muito para mim. Estou bem, estou fazendo terapia neste momento por tudo o que aconteceu. Bem, não lidei da melhor maneira, e acredito que receber ajuda profissional está me ajudando a curar de uma maneira mais saudável. Então, em relação a mim, as coisas estão indo melhor. Quanto a Oliver, não soube nada dele por muito tempo, mas na semana passada ele me enviou um e-mail de uma nova conta. Ele me disse que leu a minha mensagem e que definitivamente se afastaria de mim completamente. Me garantiu que não voltaria a me incomodar, porque sabia que tudo o que fez não foi justo para mim. Admitiu que arruinou nosso casamento e que algum dia esperava que pudéssemos nos reconciliar, porque ainda me ama. Mas devido a isso, também respeitaria meu desejo de manter distância. Me desejou o melhor para o futuro, disse que esperava que eu conseguisse tudo o que me propusesse e que, embora já não estivesse na minha vida, se sentia feliz apenas observando de longe e aplaudindo minhas conquistas. Foi muito triste ler isso, mas honestamente não soube o que responder, então simplesmente não respondi.
De qualquer forma, agora estou focando em mim mesma, no meu trabalho e nos meus filhos. Não tenho energia mental para pensar em mais nada. Meus pais já não estão mais ficando comigo, eles foram embora na semana passada, mas ainda passam a cada 2 dias para almoçar ou jantar comigo e com as crianças. Realmente aprecio isso, porque me faz sentir que ainda estão cuidando de mim, que ainda estão atentos a mim. É um sentimento bonito, porque a maior parte da minha vida eu passei cuidando dos outros. Agora, sinto que finalmente alguém está cuidando de mim. Atualização número 61. Quero terminar a minha história e dizer que esta é a última atualização, mas sempre tem aquela pessoa com direito, que é como considero meu ex-marido neste momento, que tem que te dar mais para que você continue escrevendo. No final vou acabar escrevendo um romance sobre meu ex-marido e eu, em vez de ele fazer o dele. Não tive mais contato com ele, mas é sabido, por pessoas próximas aos pais de Oliver, que eles não estão mal, que não têm necessidades financeiras e que muito menos Oliver tem os ajudado. Ao que parece, fica claro que Oliver só queria tirar mais dinheiro de mim. Ele acha que tem direito sobre o meu dinheiro. É bom saber que o tirei de casa, mesmo antes de saber de tudo isso. Mas, de qualquer forma, não consigo acreditar que a pessoa com quem um dia me casei possa ser tão mentirosa. Até agora, a única coisa que ele fez no final do nosso casamento foi mentir, e ele continua fazendo isso depois de tudo terminar. Não quero começar a escavar meu passado e descobrir mais mentiras, porque neste ponto tenho certeza de que há mais. Atualização número 7. Desculpem por reviver minha história 3 anos depois. Não aconteceu nada grave, mas recebi muitas mensagens perguntando sobre o romance do meu ex-marido, pois querem lê-lo. Bem, isso será impossível, primeiro porque eu amo minha privacidade e não quero aparecer no Google como uma das ex-esposas do famoso Oliver, e em segundo lugar, e mais importante porque ele nunca escreveu nada. Suponho que o suposto rascunho tenha sido mais uma das mentiras dele. Só sei que ele conseguiu um emprego há algum tempo, mas nunca publicou nada. Nem sequer nos cruzamos uma vez, porque moramos em áreas muito distantes dentro da cidade. Espero que esta seja a última vez que reviva essa história e que finalmente chegue ao fim. Espero que todos estejam bem. História 2. Meu marido me comprou uma bolsa de grife. Eu estava economizando há meses para me dar um presente de Natal. Meu marido, de 41 anos, é o pior em dar presentes. Estamos juntos há mais de 3 anos, e depois do primeiro ano em que não recebi nada no meu aniversário, no Natal, no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, eu já não aguentava mais. Depois de me dizerem que eu não era a mãe dele, decidi começar a dar a mesma energia de volta. Quando chegou o Dia dos Pais, eu fiquei fora o dia todo, quando normalmente eu teria preparado um grande almoço. Jantar e diria de 30 a 45 minutos para pegar a filha dele, Anne, que tem 16 anos, para que eles passassem o dia juntos. Ele me ligou à tarde e eu fui educada, mas não iniciei a conversa. Ele me perguntou quando eu iria pegar a filha dele, e eu respondi que tinha planos e não sabia que era minha responsabilidade pegá-la, já que nada me foi comunicado. Quando ele respondeu, é o Dia dos Pais, eu devolvi a resposta, você não é meu pai. Eu já esperava que ele ficasse chateado e sabia que uma conversa construtiva não aconteceria, então quando ele começou a levantar a voz, eu disse para ele conferir a mesa e desliguei. Eu havia deixado uma carta para ele, explicando o quanto eu estava magoada por me esforçar tanto por ele e não ter nenhum tipo de retribuição. Ele me ligou depois e disse que tentaria melhorar e trabalhar nisso. Acabei indo buscar a filha dele durante a semana para que eles pudessem aproveitar um jantar juntos. Informação de fundo, ele dirige um caminhão grande, então o veículo que usamos para viagens diárias é o meu. Ele tem sido melhor com os presentes, mas é mais algo como vai escolher algo e eu pago por isso, o que eu realmente não me importo. Ele faz a mesma coisa com a filha dele. Eu faço todas as compras de presentes para a família dele, seja para aniversários ou feriados. Uma semana antes do Natal, acordei com a minha bebida favorita de café e meu marido me levando para o café da manhã, seguido de uma ida ao shopping para escolher o meu presente de Natal. Eu raramente me dou ao luxo de comprar algo para mim, especialmente bolsas e roupas. Tenho um filho pré-adolescente do meu primeiro casamento, então costumo ser mais prática comigo mesma e gastar mais com ele no aniversário e no Natal. Minha enteada, no entanto, é muito materialista e sempre pede dinheiro ou algo caro, e entre o pai dela, a família dele, a mãe dela, a família da mãe e o padrasto dela, ela sempre consegue o que quer. Eu vinha dizendo repetidamente que precisava de uma nova bolsa, porque a minha estava se desintegrando, e decidi investir em uma boa bolsa de grife. Comecei a economizar dinheiro e procurar online pela bolsa dos meus sonhos. Então, imagine a minha surpresa e empolgação quando chegamos à loja de departamentos e vi que eles tinham a minha bolsa dos sonhos em estoque. Meu marido fez uma cara quando viu o preço, e eu disse a ele que poderia contribuir e expliquei como vinha economizando para juntar o suficiente para comprar essa bolsa que eu sonhava há meses. Ele balançou a cabeça e disse que eu merecia e que ele a compraria para mim, mas também me deu a expectativa de que, como ele estava comprando isso para mim, ele realmente não poderia me dar mais nada. Eu gritei de alegria e disse que tudo bem, eu não precisava de mais nada.
Com isso resolvido, meu marido me perguntou se seria ok ele ir pegar a filha dele e levá-la para fazer compras de Natal. Eu tinha muitas coisas para fazer em casa em preparação para o feriado, então isso funcionou para que eu pudesse ficar com a casa vazia e fazer o que eu precisava. Quando chegamos em casa, eu estava indo pegar minha nova bolsa quando ele disse para eu deixar lá, porque ele tinha outro presente que havia comprado para mim e que colocaria dentro da bolsa para eu abrir no Natal. Eu estava nas nuvens, então o beijei, deixei a bolsa e entrei. Eu ainda estava ocupada limpando e decorando quando ele voltou para casa mais tarde naquela noite. Os dias antes do Natal foram todos um borrão, enquanto eu tentava preparar minha casa para o feriado. Eu recebi a ceia de Natal na minha casa com minha família, e no dia de Natal, eu dormi até tarde, cansada da noite anterior, e acordei com tempo suficiente apenas para escovar os dentes antes de sairmos para pegar a filha dele e então dirigir até a casa da mãe dele para passar o dia. Eu dormi durante o trajeto e acordei depois que pegaram a filha dele, já estávamos a caminho da casa da mãe dele. Eu virei e olhei para a filha dele, e foi aí que a vi. Ela estava vasculhando e segurando minha nova bolsa. De onde você tirou essa bolsa? Perguntei, e o carro ficou completamente em silêncio. Olhei para o meu marido, e ele ficou em silêncio, com as duas mãos no volante, olhando em frente. Perguntei novamente, desta vez com um tom mais alto e firme. Ela olhou para baixo e murmurou baixinho, meu pai me deu. O quê? Eu gritei. Como você acha que é certo dar a ela minha bolsa nova? Ele me disse para me acalmar, e eu o interrompi gritando, não. E então virei para a filha dele e disse, seu pai não tem o direito de lhe dar minha bolsa, e você precisa devolver. Ela se recusou. Eu senti minha raiva crescer e depois diminuir para um sentimento de tristeza e derrota completa. Coloquei o casaco sobre a cabeça e me encostei na janela, tentando cobrir meu rosto e minha boca enquanto as lágrimas começavam a descer pelas minhas bochechas. Meu marido parou no próximo posto de gasolina, e a filha dele saiu correndo levando a bolsa com ela. Ele tentou me consolar, mas eu dei um tapa na mão dele e disse para ele não me tocar, e o olhei com desprezo. Ele me informou que depois de me deixar naquele dia, pegou a filha dele, a levou para fazer compras e no caminho de volta, ela viu a bolsa e pediu com insistência para ficar com ela. Ela lembrou ele de todas as vezes que ele nunca lhe deu um presente e como dar-lhe aquela bolsa compensaria isso. Isso tocou o coração dele, e ele finalmente cedeu e deu a bolsa para ela. Ele tentou dizer que ia compensar isso para mim, e eu perguntei como, sabendo que era impossível, já que ele já tinha gasto dinheiro e deixou claro que não teria mais dinheiro para me comprar nada. Não consegui evitar ficar chateada, tentando fazê-lo entender o quanto eu estava machucada e como não era como se ela estivesse sofrendo, já que ela ia abrir presentes da mãe dela e do padrasto, além de presentes da família deles, juntamente com os presentes que ela iria ganhar da família dele, e ele já havia gasto dinheiro nela para os presentes de Natal dela, e aquele era o meu único presente. Eu sei que o Natal não é sobre ganhar presentes, mas eu estava extremamente chateada que meu marido pudesse ser tão insensível e não considerar a dor que isso me causaria. O telefone dele tocou, e era a filha dele ligando de dentro, pedindo para ele entrar porque ela precisava de dinheiro para comprar algo. Enquanto ele estava entrando na loja, olhei para trás, e as lágrimas começaram a se encher nos meus olhos quando vi todos os presentes que eu escolhi com tanto cuidado para a família dele. Algo tomou conta de mim, e eu parei de chorar, saí do carro, entrei no banco do motorista, enxuguei o rosto e saí acelerando do estacionamento do posto de gasolina, deixando meu marido e minha enteada para trás. Desliguei meu telefone e dirigi de volta para a cidade. Passei o dia com minha família na casa do meu primo e fiquei lá, não atendendo nenhuma das ligações do meu marido e não voltando para casa até tarde no dia seguinte. A única ligação que atendi foi a da mãe da minha enteada, para colocar as coisas em seu devido lugar, depois que ela me deixou uma mensagem cheia de ódio, dizendo que eu tinha deixado a filha dela abandonada porque eu estava com ciúmes de o pai dela ter comprado uma bolsa nova para ela. Eu disse a ela que tinham mentido para ela e a informei sobre a verdade. Na realidade, o pai dela não havia comprado uma nova bolsa para ela. Ele comprou uma bolsa nova para mim, e ela manipulou as emoções do pai dela depois que ele já havia comprado itens caros da lista de Natal dela, para culpá-lo e fazer com que ele me desse a minha bolsa. Ela pediu desculpas e tentou encontrar uma solução, ao que eu respondi para ela não se preocupar, porque o dano já estava feito. Descobri, através da minha cunhada, que o irmão do meu marido foi buscá-los, e a história acabou saindo mais tarde naquela noite. A mãe dele está do lado dele, enquanto o irmão dele, a cunhada e outros tios e tias estão do meu lado e repreenderam a filha dele. Eu não falei mais com a filha dele desde o Natal, e as coisas estão desconfortáveis em casa. Eu me tornei mais distante do meu marido, e quando faço o jantar, não sirvo um prato para ele, sirvo apenas para o meu filho e para mim. Eu só engajo em conversa com meu filho. Ele tentou me alcançar à noite, quando estamos na cama, e eu sempre acabo chorando. Não estou brava nem com raiva, eu só me sinto vazia. Ele já está de volta à estrada, e eu sinto falta dele, mas não consigo afastar a sensação de como ele me decepcionou, e não consigo esconder o olhar de decepção que ele me causou.
A atualização, 30 de janeiro de 2025. Eu não esperava que isso tomasse a proporção que tomou. Agradeço a todos que entraram em contato. Eu queria ter atualizado antes, peço desculpas, mas queria esclarecer algumas coisas e me defender de não ser tão patética como alguns me fizeram parecer. Eu não paguei pela bolsa. Eu ofereci, mas ele pagou o valor total. Tecnicamente, ele paga pelos presentes para a família dele. Para o Natal, temos uma conta na qual ele coloca dinheiro, e é disso que ele paga as contas e outras despesas, além dos presentes para a família dele, para aniversários e outras ocasiões especiais. Eu sou a pessoa que realmente faz as compras, tornando tudo pessoal para cada um, e também faço toda a embalagem e mais. Eu adiciono ao orçamento o que sinto ser necessário. Isso foi apagado quando estava postando pela primeira vez, tentando editar, mas é um ponto-chave. Quando eu confrontei minha enteada sobre devolver a bolsa, ela não dizia nada, ela estava se recusando, balançando a cabeça em um não. Foi quando o pai dela gritou o nome dela, e então ela soltou a bomba para nós. Ela já havia escrito o nome dela na bolsa. Ela escreveu o nome dela com uma caneta preta permanente bem grande dentro da bolsa. Foi aí que a minha raiva se transformou em derrota, porque a bolsa se tornou inútil para mim, e isso me fez ficar emocionalmente abalada. Para quem questionou o motivo de eu ter reagido agora, sendo que eu deveria já saber sobre ele não dar presentes desde o início do relacionamento. Depois de participar de eventos de família com ele, percebi rapidamente que ele nunca tinha um presente para dar. Então, quando chegou meu aniversário, o dia dos namorados ou qualquer outra data especial, eu tomava a iniciativa de nos levar para onde eu queria o meu presente. À medida que o relacionamento foi se tornando mais sério, meus presentes passaram a ser viagens que eu planejava, e ele pagava por elas. Então, não seria a primeira vez que eu receberia um presente, mas seria a primeira vez que teria um presente real debaixo da árvore. Apresentei uma das minhas boas amigas para o irmão dele, e ela agora é minha cunhada, minha aliada e minha fonte. Nós nos encontramos para almoçar uma semana após o ano novo para trocar presentes. Ela me informou que depois que chegaram na casa da mãe dele, meu marido não queria falar sobre o que aconteceu. Minha enteada gosta de mostrar seus presentes, como a maioria dos adolescentes faz. Enquanto todos estavam reunidos na mesa tentando falar com meu marido, ela se aproximou dele, interrompendo e tentando chamar a atenção de todos para ela e para a nova bolsa e outros presentes. A mesa ficou em silêncio, e olhares foram trocados entre os membros da família, e então o caos começou. As tias e tios começaram a gritar com ele, perguntando como ele poderia dar uma bolsa tão cara para a filha dele e não dar nada para a mãe dele. Foi aí que ele desabou e respondeu em voz alta: "Eu não dei a bolsa para minha filha, eu dei para minha esposa, e foi minha filha quem pegou a bolsa dela." A filha dele ficou chateada por ser desmascarada e repreendida pelos outros membros da família e ligou para a mãe dela. Quando a mãe dela chegou, eu já havia falado com ela sobre o que aconteceu. Ela entrou para falar com o pai dela, porque a versão que ela estava ouvindo da filha dela obviamente era diferente. Basicamente a história era a mesma, ele a levou para fazer compras e no caminho de volta, ela viu a sacola de loja de departamentos, olhou dentro e viu a bolsa. Começou a pedir insistentemente por ela e em seguida começou a manipulá-lo para que ele a desse. Ele disse não e conversou com ela sobre ser ingrata e egoísta. Ela então tentou fazer com que ele a levasse até a casa de uma amiga, ao invés de levá-la para casa, o que causou outra briga, porque ela estava de castigo por ter sido reprovada nas matérias, e ela sabia que não podia sair de casa. Quando ele a deixou em casa, ela apenas pegou suas coisas, saiu do carro e bateu a porta. Quando ele voltou para casa, percebeu que a bolsa estava vazia e logo percebeu que ela tinha pegado a bolsa. Ele a ligou, mas ela não atendeu, e ele deixou uma mensagem dizendo que ela precisava estar pronta para devolver a bolsa no Natal. A mãe dela ligou para ele e o xingou por ter dado uma bolsa tão cara para a filha dela, sendo que ela estava com notas baixas. Em vez de explicar o que aconteceu, ele apenas respondeu que ela não sabia do que estava falando e desligou o telefone. O fato dela ter escrito o nome na bolsa foi um choque para ele, e foi isso que o fez parar no posto de gasolina. Ele não queria que eu ficasse mais chateada com a filha dele, então optou por não me contar que ela havia roubado a bolsa e simplesmente assumiu a culpa. O outro presente que ele ia colocar dentro da bolsa era lingerie. Estava em uma pequena sacola de presente do meu lado da cama. Ele ficou chateado quando mandei nosso pitbull, Chico, descer com camisola vermelha. Alguns comentários tinham a ideia errada de que a bolsa seria o primeiro presente que ele me daria, e eu queria esclarecer que isso não é verdade. Eu postei sobre ele não me dar presentes no meu aniversário, no Natal e em outras ocasiões. Isso aconteceu no nosso primeiro ano de casamento. Eu planejei um jantar para o meu aniversário, que incluía meus pais, meus irmãos, amigos e familiares próximos. Meu marido chegou de mãos vazias, mais de 1h30 atrasado, porque ele ficou até tarde no trabalho. Eu fiquei quieta porque não queria que ele fosse o centro das atenções por não me dar nada e chegar tão tarde, e esse foi o mesmo motivo pelo qual eu o cortei quando ele olhou para os meus presentes e flores dos meus convidados e começou a dizer: "Nossa, eu me sinto tão mal por não ter te dado nada."
Nesse fim de semana, acordei com flores e chocolate espalhados pela cama e fui levada para o café da manhã, e meu marido me perguntou o que ainda estava na minha lista de desejos de aniversário, para que pudéssemos ir pegar. No nosso primeiro aniversário, eu preparei uma mesa do lado de fora com velas, pendurei luzes brancas, estava preparando bife Wellington, tinha uma garrafa de champanhe e morangos cobertos com chocolate. Naquela manhã, acordei ele dizendo feliz aniversário de casamento, e o beijei, e falei que tinha uma surpresa planejada para mais tarde. Ele me ligou quando já era para ele estar em casa, dizendo que havia pego uma carga extra e estava animado com quanto ia ganhar a mais. Usamos o dinheiro extra dessa carga e de outras que ele pegou, que coincidentemente coincidiam com ocasiões especiais e feriados, para ir ao Havaí. Não foi até eu parar de planejar algo para ele no Dia dos Pais que ele começou a se esforçar para comprar presentes com antecedência e lembrar das ocasiões especiais. Quando meu marido voltou da estrada, ele levou meu filho e eu para comer em um restaurante de carnes e nos deu sacolas de presente. Dentro estavam os novos AirPods. A princípio, meu filho ficou confuso porque não tinha um iPhone. Então veio a segunda surpresa. Depois que terminamos de comer, iríamos até a TIT para comprar novos celulares para nós dois. Eu realmente não tenho conversado muito com a filha dele, mas fui informada de que as notas baixas dela e o fato de sair escondido tem causado tensão no relacionamento dela com a mãe. Não estou procurando piedade ou simpatia e não sou um capacho. Meu marido não é um monstro sem coração. Eu estou em um estado de espírito muito melhor agora do que estava na época. Agradeço a todos por terem tirado um tempo para me ouvir. Atualização 2 de fevereiro de 2025. Depois de um longo período de silêncio e distância no relacionamento, comecei a perceber que nem sempre podemos mudar tudo de imediato, especialmente quando os sentimentos foram feridos profundamente. Mas também não podemos simplesmente deixar as coisas passarem sem tentar curá-las. Por isso, decidi organizar uma conversa séria com meu marido. Uma noite, convidei-o para sentar e falar sobre o que eu estava sentindo. Eu não queria que ele pensasse que eu estava tentando culpar ele ou a filha dele, mas sim que eu queria que ambos nos entendêssemos melhor. Falei a ele sobre o sentimento de dor quando ele não prestava atenção nas datas especiais, e também sobre o fato de a filha dele ter pego minha bolsa sem pedir permissão. Ele me ouviu em silêncio e depois começou a explicar sobre as dificuldades em lidar com as demandas e expectativas dentro da família, além de se sentir preso entre mim e a filha dele. Sentamos juntos e concordamos que precisávamos de regras mais claras sobre o respeito mútuo e como preservar os relacionamentos familiares. Depois dessa conversa, percebi que ele havia mudado sua forma de agir, não apenas comigo, mas também com a filha dele. Nosso relacionamento pode não ser perfeito, mas pelo menos eu sinto que estamos trabalhando juntos para reconstruir a confiança e o respeito. A filha dele também começou a mudar sua atitude, e embora ainda haja muitos desafios, sinto que podemos encontrar um caminho para que as coisas se estabilizem. Embora haja dias difíceis e desafiadores, percebi que reconstruir um relacionamento exige paciência, compreensão e compromisso de ambas as partes. E embora eu não tenha completamente esquecido as feridas do passado, começo a perceber que às vezes, seguir em frente é mais importante do que manter o passado.